Levítico capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que se não devem comer. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina entre os animais, aquilo comereis. Todavia, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será impuro. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será impuro. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas, e a fenda das unhas se divida em duas, ele não rumina. Este vos será impuro. Da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça. Estes vos serão impuros. Isto comereis de tudo que está nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, tudo o que se move nas águas, e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Eles serão uma abominação para vós, não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves. Não serão consumidas, são uma abominação: a águia e o quebrantoço e o chofrango, e o falcão e o papagaio segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e a coruja e o falcão da noite, e o cuco e o gavião segundo a sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho e a grande coruja, e o cisne e o pelicano e o alcatraz, e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda de quatro, será uma abominação para vós. Contudo, estes podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Esses podereis comer: a locusta segundo a sua espécie, e a locusta lisa segundo a sua espécie, e o besouro segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Porém, todas as outras coisas rastejantes e voadoras que têm 4 pés serão uma abominação para vós, e por estes sereis impuros. Qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde. E qualquer que levar as suas carcaças lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar neles será impuro. E tudo o que anda sobre as suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, estes vos serão impuros. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Eles vos serão por impuros. Estes também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra: a doninha e o rato e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço e o camaleão e a lagartixa e o caracol e a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho, será colocado na água e será impuro até a tarde, depois será purificado. E todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo o que estiver nele será impuro e o quebrareis.
De todo alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água, será impuro, e toda bebida que se beber em tal vaso será impura. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro, seja o forno ou fornos para panelas. Estes deverão ser quebrados porque são impuros, e serão impuros para vós. Porém a fonte ou cisterna onde há muita água será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal, do qual vós podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro até a tarde. E aquele que comer da sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, e isto não se comerá. Tudo o que anda sobre a barriga e tudo o que anda de quatro, ou tudo que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não serdes contaminados por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente e tiver um filho homem, então ela será impura 7 dias. De acordo com os dias da separação por sua enfermidade, será impura. E no 8º dia a carne do seu prepúcio será circuncidada, e ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias. Em nenhuma coisa santificada ela tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, como na sua separação, e ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por um filho ou por uma filha, ela trará um cordeiro no seu 1º ano por oferta queimada e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, na porta do tabernáculo da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela, e ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um filho ou uma filha. E se ela não for capaz de trazer um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a oferta queimada e outro para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é praga de lepra.
e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele da sua carne for branca, e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia, e eis que se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o abscesso se estender muito na pele depois de ele ter ido ao sacerdote para a sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação, isto é uma lepra envelhecida na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará impuro e não o encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra espalhar-se na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará, e eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tudo tornou-se branco, limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra. Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, ele está limpo. A carne também em cuja pele houver alguma úlcera e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara, branca e um pouco avermelhada, deve ser mostrado ao sacerdote. E se, quando o sacerdote o examinar, e eis que se lhe parecer mais funda do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele onde há queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará, e eis que, se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais funda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura. Portanto, o sacerdote a declarará impura, isto é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura. E o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro,
e isto é tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será rapado, mas não se rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha. E eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela estiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará, e eis que se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. Se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto, está limpo. E se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva ou em sua testa calva. Então o sacerdote examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branca avermelhada em sua cabeça calva ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso, ele está impuro. O sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso com quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está, habitará só, fora do acampamento será a sua habitação. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho, seja no fio urdido ou no fio tecido, de linho ou de lã, seja em pele ou em qualquer coisa feita de pele, e se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ele examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna, e isto é impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou o fio urdido, ou o fio tecido de lã, ou de linho, ou qualquer coisa de pele em que houver a praga, porque é lepra maligna, se queimará no fogo. E se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga, e a encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote examinará a praga depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu a queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura, depois que for lavada, então ele a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido,
ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa. Queimarás aquilo em que está a praga com fogo. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la impura. Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate e hisopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlate, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que ao 7º dia ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça e sua barba e as sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para oferta de alimentos, misturada com óleo, e 1 log de óleo. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado e a oferta queimada, no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão, é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante de óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina misturada com óleo, para a oferta de alimentos, e 1 log de óleo.
e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote espargirá com o seu dedo direito um pouco de óleo que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja feito impuro, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará, e eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houverem raspado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Eis que se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para expiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e isopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E ele tomará a madeira de cedro, e o isopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes.
E ele purificará a casa com o sangue da ave e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o hisopo, e com a escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade, sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra.